Tiago foi indicado pelo prefeito Silvio Barros para ser o secretário de Cultura de Maringá, Tiago Valenciano. Tiago, nós vamos ter agora uma oportunidade de explorarmos toda esta riqueza cultural que Maringá tem e também toda esta riqueza que você tem em conhecimento. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Edson Valério. Primeiramente, agradecer o convite ao pessoal da Rede Rádios 93.3 aí do seu rádio. Prazer falar com vocês e a gente conversar um pouquinho aí sobre cultura e um pouco também sobre a nossa história de vida. Ô, Tiago, os principais desafios que você enfrentou em sua carreira e por que esta busca por tantas informações? Porque você está concluindo marketing político em comunicação, você já trabalhou Câmara, Assembleia Legislativa, mestre em Ciências Sociais pela UEM, Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. O que te motivou a tudo isso? E de repente músico, percussionista, baterista, escritor. O público ouvinte quer te conhecer um pouco. Sim, Edson. Na verdade, eu estou completando agora em março 20 anos de Maringá. São 20 temporadas em Maringá, né? Eu residia em Presidente Prudente, São Paulo. E aí o que me trouxe a Maringá foi a Universidade Estadual de Maringá. Acabei prestando alguns vestibulares lá em 2004, 2005 para Sociologia. Prestei na UEM, na UEL, na UFPR. E acabei sendo chamado tanto na UEL quanto na UEM. Eu acabei escolhendo Maringá. Escolhi Maringá. Eu tinha ficado ali em primeiro lugar na lista de espera da UEL. E aí eu estava esperando sair o resultado de Maringá, eu falei, vou para Maringá. Eu gostava já mais da cidade, já tinha vindo aqui em outras oportunidades, e aí eu acabei escolhendo Maringá. E aí essa vinda para Maringá, eu vim na verdade para fazer faculdade, naquela história, fico 4 anos, volto para casa, vejo o que eu faço depois, fui ficando, nunca mais voltei. Eu já tenho hoje mais tempo de vida em Maringá do que qualquer outra cidade que eu morei, né? Então já posso me considerar, acho que um maringaense com tranquilidade. E aí, quando eu vim para Maringá, eu já tinha essa atividade musical, já tocava na noite lá em Prudente, depois continuei tocando um tempo aqui em Maringá também, hoje eu só toco para brincar com os amigos mesmo, né? Então, esse currículo todo meu aí, na verdade, foi profissional, busca do conhecimento, né? Quem faz ciências sociais gosta muito de ler, de estudar, é um curso que exige bastante, tem muita dedicação, são várias leituras, você lê um calhamaço de livros por semana, não é nem por semestre, nem por mês, é por semana mesmo, então é um curso que exige bastante. Se você não gostar de estudar e gostar de ler, tem que buscar outra profissão. Então é um aprendizado constante. Eu vivo com livros ali no carro, na bolsa, todo dia eu paro um pouquinho para ler, tento ler vários livros por ano, para inclusive atualizar a profissão e mais do que atualizar a profissão, também continuar no mercado de trabalho e entendendo aquilo que os colegas estão publicando. Academia Maringaense de Letras, quem sabe um dia a brasileira, por que não? E muitos livros lançados. Nos fale sobre seus trabalhos lançados, a sua obra editorial, Tiago. A gente começou a publicar em 2011, quando eu acabei o mestrado, publiquei dissertação de mestrado, que trata sobre os perfis dos vereadores da Câmara de Maringá de 4 legislaturas. Depois eu publiquei um livro sobre santinhos eleitorais, eu tenho uma coleção de santinhos, acabei publicando esse livro aí. Até uma pesquisa histórica, por que o pessoal começou a divulgar materiais eleitorais desse formato no Brasil, o que aconteceu nesse sentido. Depois, em 2015, eu publiquei um livro chamado Política Brasileira, Como Entender o Funcionamento do Brasil, um livro paradidático. Acabou, não tem mais, vendeu assim que nem água, foi embora o livro. Aí depois eu publiquei uma coletânea, uma organização sobre a biografia do Bento Munhoz da Rocha Neto, governador do estado, em parceria com o Jair Elias, que é um pesquisador ali de Campo Mourão. Depois publiquei alguns livros didáticos nesse meio tempo aí. Publiquei em 2018, se não me engano, um livro sobre legislação eleitoral e também a biografia do professor Tadeu França, que foi deputado federal constituinte, deputado estadual aqui por Maringá. Aí depois publiquei recentemente agora um livro chamado O Assunto é Política, que leva o nome da coluna que eu tinha ali na CBN, mas também é um paradidático explicando a política do Brasil. E aí a gente está tentando preparar outras coisas aí para esse ano. Então tem muita publicação, muito livro didático que eu escrevi também para universidades de Maringá, Marília, Minas Gerais, Curitiba, então a gente acaba escrevendo quase que o tempo todo. E de repente você recebe o convite para assumir a Secretaria de Cultura de Maringá e é claro de que é um desafio, mas não será tão grande porque você é um aficionado pela leitura e a leitura te traz muita cultura. O papel da cultura, principalmente no desenvolvimento da nossa querida Maringá. E também, como é que você vê a cultura de Maringá nos últimos anos? Como foi levado a Secretaria de Cultura em Maringá? Eu digo a todos que a gente vai tentar fazer um trabalho ali na Secretaria com continuidade, mas sem continuismo. Tem algumas políticas de Estado que
certamente alguns produtores culturais de Maringá ficaram preocupados que iam ser retirados. Já era um compromisso do prefeito Silvio Barros, ele tinha dito isso durante a campanha, acompanhei ele durante a campanha nessa cobertura eleitoral. Então, alguns detalhes que parecem pequenos, mas são fundamentais para os produtores culturais de Maringá seguirão, que são esses editais que a prefeitura já vem fazendo em relação aos projetos que nasceram, inclusive, boa parte deles na primeira gestão do Silvio, quando ele era prefeito. O convite à música nasceu lá, o convite ao teatro, o convite à dança, o convite ao cinema. Depois veio na gestão do prefeito Ulisses Maia o convite à literatura. E aí tudo isso se transformou naquilo que a gente chama de convitão, convite às artes. São várias artes, vários pequenos editais dentro de um grande edital chamado Convite às Artes. Então isso vai ser permanecido, vai continuar acontecendo, isso não vai parar. Tal qual o Aniceto Mate, que é um prêmio de fomento, que também nasceu na gestão, ali no finalzinho da gestão do prefeito Silvio Barros. Na sua segunda gestão, né? Isso, e depois continuou com o Pupim. Então, a gente às vezes esquece que essas políticas já vinham acontecendo, né? Por mais que a Secretaria de Cultura deu mais ênfase ainda, é uma política que vem crescendo a cada ano. Então a gente vai manter sim esses convites e também o Aniceto Mate e outros editais de fomento que a cidade já vem tocando. Só que paralelo a isso, a Secretaria também vai ter um pouco mais a cara do secretário e aquilo que os maringaenses pediram ao longo da campanha, mais o plano de governo do Silvio. A proposta de trabalho do Silvio era uma proposta tranquila de ser cumprida, não é tão complexa assim, porém satisfatória quanto a cultura. Ele trouxe ali essa questão de levar mais a cultura para os bairros. Em fevereiro agora a gente já vai continuar com um edital que já estava acontecendo, que é o Expresso Cultural. A gente vai dar início agora em fevereiro para levar a cultura para os bairros, conforme o prefeito pediu lá na proposta de campanha. Esse conceito que ele está trazendo de transformar Maringá em cidade de palco, é mostrar para as pessoas, é um conceito mais, digamos que, ele já existe na verdade, ele já está acontecendo essa ideia de Maringá cidade de palco, mas o conceito maior é unir várias coisas num aspecto só, que é unir as publicações e tudo aquilo que acontece, as atrações da iniciativa privada, que é muito forte na cidade, produz muita cultura, muita música, muita arte, muita dança, produz cinema. A cidade de Maringá hoje pode ser considerada um polo cinematográfico, porque as principais salas de cinema do Brasil hoje são operadas em Maringá, a gente esquece disso. A operação acontece aqui e o cinema roda no Brasil inteiro, saindo de Maringá. E aí, quando você une a iniciativa privada com as diversas iniciativas do poder público, você consegue fazer uma cidade de palco. Então, só para explicar um pouco esse conceito que as pessoas têm perguntado, é basicamente isso. E você tem como meta sua, pessoal, eu quero dentro da Secretaria de Cultura fazer isso. Pergunta que já me fizeram quando eu anunciei que você viria até aqui. E o FEMUSIC, que tão longe levou o nome de Maringá, cidade de canção? Eu tive o prazer de apresentar durante muitos anos o Festival de Música Cidade de Canção, até antes de ser apenas uma mostra. E hoje, infelizmente, eu vejo, como maringaense, estou aqui também desde 1988, era para ficar uma curta temporada e estamos até hoje. Eu vejo com tristeza, porque ele levou o nome de Maringá para tão longe e de repente o FEMUSIC foi diminuindo. Que tal voltar àquela mostra competitiva que tantas pessoas pedem? Olha, sobre o FEMUSIC, tem duas situações envolvendo o FEMUSIC. Primeira delas, o FEMUSIC ele é um evento privado, é o SESC que faz. E aí o SESC normalmente ele pede o apoio da Secretaria de Cultura para a realização do FEMUSIC. Eu estive conversando com o Leandro, que é o gerente do SESC, e a intenção nossa é levar o FEMUSIC de volta para o Calil Haddad. Que maravilha. Ele aconteceu no ano passado no Teatro Marista. Isso. E aí a gente quer voltar com o Calil Haddad com esse apoio intenso da Secretaria de Cultura. Eu já estive lá no SESC, passei uma tarde lá no período da transição, batendo papo com o Leandro, excelente pessoa, um ótimo gerente, um experiente produtor cultural, por que não? Porque ele faz cultura lá no SESC bastante, e o SESC é um parceiro de primeira hora da Secretaria de Cultura. Semana que vem eu já quero conversar de novo com o Leandro, quero ter encontros periódicos com ele mensalmente, porque a gente está com um problema muito grande de coincidir agendas. As agendas das atividades do SESC estão cruzando com as agendas da Prefeitura. E aí muita gente reclama, mas eu queria ir na Semana Literária do SESC, mas é na Semana da FLIM. Eu queria participar do FEMUSIC, mas está acontecendo isso pela Secretaria. Então, para não acontecer esses eventos cruzados, a gente vai estar bem mais próximo do SESC. Então, a primeira ação do FEMUSIC é essa. E a segunda ação também
falando bem a verdade, é que o Leandro questionou um pouco a gente que a Secretaria de Cultura estava bem distante dele nesses últimos anos. Então a gente já está com esse processo de aproximação e mostrar para o maringaense também que, deixar bem claro, as pessoas pensam que o FEMUSIC é da Secretaria de Cultura. Foi feito um diagnóstico da cultura de Maringá em 2022, pela gestão anterior, que o maringaense identificava o FEMUSIC como o 5º evento mais importante da cultura de Maringá, ficando atrás da FLIM, da Virada Cultural, da Maringá Encantada e também da Expo Engá. O maringaense vê a Expo Engá como um evento cultural em virtude dos shows. Então, o primeiro evento cultural que aparecia nesse diagnóstico da prefeitura é a FLIM. Então, veja a importância disso que eu estou comentando aqui do privado, ou seja, da iniciativa privada auxiliar o poder público com a produção cultural. E o maringaense já está identificando isso. É verdade, mas eu me recordo que o FEMUSIC, inclusive na gestão do Silvio, nas duas gestões passadas, você tinha o FEMUSIC com apresentações em praças públicas, você tinha o FEMUSIC, às vezes, levando os artistas que iriam se apresentar na mostra, apresentando-se dentro de espaços da própria prefeitura. Talvez tudo isso tenha feito com que a população levasse o FEMUSIC como sendo da prefeitura, sendo sempre apresentado no Plaza de antigamente, no Horizonte, no Cine Teatro, era o Horizonte, depois indo para o Calil Haddad. Então, muita gente tem o SESC como promotor, depois a RPC também começou a assumir junto com o SESC, mas a prefeitura sempre se destacava no FEMUSIC. Sim, o FEMUSIC, eu dei uma olhada numa revista que saiu dos 40 anos do FEMUSIC em 2018, uma publicação recente, e o FEMUSIC teve várias sedes mesmo. De fato, assim, a gente pensa, eu que cheguei em Maringá depois, eu sempre achei que o FEMUSIC acontecia no Calil. Aí tem gente que eu converso e fala, não, o FEMUSIC é do Plaza, não é não. Sim. Aí outras pessoas, não, ele é lá do Horizonte, porque a pessoa tem a memória afetiva de ter participado desses eventos. Em vários locais ele foi apresentado. Ele é itinerante, né? Um evento bastante interessante, e a gente quer estar bem próximo ali do SESC, é parceiro de primeira hora. Foi uma das melhores visitas que eu fiz até agora em relação à transição, aqui, esse período antes de assumir a Secretaria de Cultura. A gente está lá só há 8 dias, só, muito pouco tempo. Sim, você começou a trabalhar agora. Ô Tiago, eu falei para você qual é o teu projeto pessoal dentro da Secretaria de Cultura, como escritor e como estudante da área e como uma pessoa que estuda a área. E como é que a cultura pode influenciar, por exemplo, outros aspectos do cidadão maringaense? De que maneira que você acredita de que a cultura vai contribuir para o fortalecimento da identidade local, para o fortalecimento também do turismo aqui em Maringá, porque através da Secretaria de Cultura e dessas ações, entre outras, nós podemos atrair muitos turistas para Maringá. Certamente, Edson. Na verdade, as pessoas vão deixando a cultura de lado porque às vezes as pessoas não vêem tanta importância assim, né? Quando a pessoa está participando, o cidadão maringaense está participando lá de um evento cultural, ele está espairecendo, está relaxando a cabeça, está buscando criatividade, está se inspirando, está, quem sabe, querendo aprender um instrumento musical, uma pintura em tela, está indo para dança, para descansar, que é uma atividade física também, por que não? E essa somatória de atividades faz com que a gente diminua a fila lá no postinho de saúde. Parece loucura o que a gente está falando aqui, mas o cidadão vivendo bem, a cabeça boa, o corpo vai viver bem também. Então a cultura talvez seja um dos elementos importantíssimos junto com o esporte e também com a educação, para você reduzir a fila do postinho de saúde. Parece meio sem noção o que eu estou falando, mas demora muitos anos para o cidadão entender essa dinâmica de que quanto mais você passa tempo fazendo atividade física, participando de eventos culturais, estudando, entrando em qualquer tipo de atividade que você trabalhe o seu corpo pessoalmente, você vai reduzir os seus problemas de saúde com muita tranquilidade. O brasileiro acha que saúde é só remédio, é só aplicar remédio, vacina, injeção, internamento, curar a dor, né, e não tratar a saúde anteriormente. E aí, esse papo todo parece que eu estou bem distante da Secretaria de Saúde, mas eu preciso até conversar mais com o NARD, porque as coisas estão integradas por si só. E aí, a visão que a gente vê da cultura é essa, né? Você conseguir integrar as pessoas no dia a dia e mostrar para elas que cultura é mais do que você ir lá e simplesmente assistir a algum evento que a prefeitura promoveu. Quando você está lá no barzinho, curtindo na noite, vendo um músico tocar, ele está recebendo por isso. Aquilo ali é uma mostra cultural, é uma atividade cultural. Quando você passa, às vezes, despercebido aqui no terminal urbano de Maringá e tem uma galeria de artes ali, que é um espaço da cultura, você às vezes não se atenta de que aquilo está relaxando a sua cabeça, está te mostrando um novo horizonte. Dias atrás eu fui no postinho de saúde aqui da cidade, tinha lá 3 quadros expostos, cultura dentro do postinho de saúde. Então todo lugar que você
você passa, você vê sim atividade cultural na cidade. Lembrando que isso é um pouco o papo do antropólogo, né? Você precisa treinar o seu olhar para enxergar a cultura nesses locais. O seu projeto à frente da prefeitura, principalmente da Secretaria de Cultura, que você não me respondeu, e aí já tem a pergunta de algumas pessoas, e o apoio aos artistas locais? Que estratégia você pensa em apoiar, em incentivar o artista maringaense? Porque muitos reclamaram nos últimos tempos de que foram ficando de lado. Por exemplo, na virada veio aí um grupo, cadê os grupos de maringaenses, por exemplo, antes do artista nacional? Veio o Lulu Santos, Secretaria de Cultura, virada cultural, cadê os artistas maringaenses? Muitas pessoas reclamam. Assim, sobre o projeto da Secretaria de Cultura, só para deixar claro, né, que eu acabei esquecendo de responder, entrei no outro assunto, o projeto da Secretaria de Cultura, eu tenho dito que algumas áreas eu tenho mais carinho porque eu estou mais próximo delas. Obviamente que a música é uma das áreas fundamentais, porque o Silvio bateu muito nisso durante a campanha, e em todos os diagnósticos, todas as pesquisas de cultura da cidade, o que o maringaense mais quer é música. Então, a cidade é canção. É canção, então a gente precisa retomar essa vocação e investir, queira ou não, um pouquinho mais na música do que os demais segmentos que também serão contemplados, obviamente. A gente tem um conselho de políticas culturais muito ativo na cidade, eu fui presidente do conselho, sei como funciona, então a ideia é dialogar bastante com os artistas, mas é claro, trazer ainda mais música. A literatura vai me cobrar bastante, porque eu sou da área de literatura, eu estou ali na Letras em virtude da academia, e o patrimônio histórico é uma área que eu tenho dedicado muito tempo nesses 8 primeiros dias já. Eu tenho feito várias reuniões com o patrimônio histórico, que é uma área que eu gosto bastante também. Quanto aos shows e aos artistas locais, na gestão anterior, todo mundo me pergunta sobre isso. Tem uma reunião marcada semana que vem com o Silvio para entender qual que vai ser esse dinamismo em relação aos shows, esses grandes shows nacionais. Se ele vai continuar, se ele vai reduzir, se ele vai manter, enfim, qual que vai ser a dinâmica que o Silvio pretende adotar. Até porque os shows na gestão anterior eram pagos pela Aceleração Econômica e Turismo. Eles não eram pagos pela cultura. As pessoas colocavam na conta da cultura, mas era pago por outra secretaria. Conversei com a secretária de Turismo. Bom. Você acabou de nos dar respostas que muitas pessoas fizeram e não soubemos. Inclusive, busquei através do portal da Transparência e não consegui localizar e dar esta informação. Quem pagou os shows realizados, por exemplo, na virada do ano? Nós tivemos o Lulu Santos, na abertura da Maringá Encantada, aqui ao lado, no estacionamento, no bolsão de estacionamento, e também o show do Fala Mansa. E você acaba de nos dizer que foi um outro departamento. Foram pagos pela Seleção Econômica e Turismo. Até onde a gente investigou na transição, quem paga os shows nacionais era outra secretaria. A própria secretária Isolene, conversando com ela essa semana, ela falou: Tiago, a gente precisa conversar com o prefeito para equacionar isso, porque o certo é estar no orçamento da cultura, que todo mundo coloca na conta da cultura. Então eles foram pagos sim pela Aceleração Econômica e Turismo e não pela cultura. E no show do Fala Mansa nós tivemos artistas locais sim apresentando antes do show do Fala Mansa. Antes da queda de energia. E aí a reclamação dos artistas locais, essa parte de valorização, é melhorar um pouco o cachê. Alguns músicos já entraram em contato, poxa, ganhei tão pouquinho para tocar, porque aí é justo a reclamação do músico, ele não está errado. Não, ele vê você sabe disso. Ele vê o cachê do Fala Mansa e fala: nossa, eu ganhei tão pouquinho, um pouquinho a mais. Ele não quer ganhar igual o Fala Mansa, ele só quer reconhecido como tal e pela prestação do seu serviço. Quanto aos artistas locais, muita gente reclama desse sistema dos editais que a prefeitura fez, mas é um sistema mais democrático possível. Você vai lá, você tem portfólio, aí assim, a secretaria fez agora recentemente um sistema de aprimoramento dos artistas para eles participarem dos editais. O artista não quer participar, boa parte, né? Ele só quer receber o dinheiro da secretaria e isso não vai rolar com a gente. Tem que ter portfólio, tem que ter capacidade técnica, tem que ter apresentação e pode competir de igual para igual com os outros artistas. Quem sabe a gente, obviamente, vai criar outras categorias dentro dos editais e é um desejo do prefeito, de melhorar a sistemática de avaliação dos editais e dar oportunidade para artista iniciante, dar oportunidade para outros segmentos, enfim, equilibrar mais a balança. Talvez essa seja a estratégia do edital, que aí você consegue incluir mais gente da cidade ainda participando. Estamos finalizando nossa entrevista com o Tiago Valenciano, secretário de Cultura de Maringá. Tiago, muitas pessoas também já questionaram por que Maringá não apoiar o festival de corais que existia em Maringá e era tanto sucesso e de repente parou-se, pouco se fala dele. Fanfarras, certames envolvendo fanfarras e bandas marciais. Maringá outrora tinha grande destaque, hoje você quase não observa isso.
Você vê na Parade Rose, nos Estados Unidos, no dia 1º de janeiro, fanfarras e bandas marciais de todo o planeta se apresentando lá nos Estados Unidos. Por que não Maringá, que é a cidade de canção, trazer de volta estes certames e incentivar as fanfarras nas escolas, nos colégios, sejam eles municipais ou com a parceria do governo do estado? E como é que você imagina a cena cultural maringaense ao término do seu mandato como secretário de Cultura? Eu sei, faltam 4 anos exatos. Você está começando agora, mas com certeza tua cabeça deve estar fervilhando de ideias. Vamos lá, sobre o Festival de Corais, eu tenho uma reunião amanhã de manhã com a organização do Festival de Corais. Às 8 da manhã a gente vai falar sobre isso. É um tema que, de fato, assim, algumas iniciativas que foram perdidas ao longo dos anos, as pessoas estão procurando. Então, o Festival de Corais, o Festival de Música de Maringá, o Festival de Música Gospel, que a gente já está movimentando o setor para acontecer, é uma demanda que vai ser mais fácil que eu imaginava para acontecer, porque eu tive um apoio muito bom das igrejas evangélicas. Então a gente já conversou com algumas denominações, eles estão animadíssimos. Não, Thiago, a gente já faz, a gente tem estrutura, a gente tem isso, então vai ser fácil, relativamente fácil do aspecto orçamentário para realizar. E sobre as fanfarras, o Colégio Adventista já conseguiu alguns instrumentos com o governo do estado. O portfólio de emendas dos deputados estaduais só envolve fanfarra e orquestra. São as únicas emendas que os deputados podem destinar para a cultura. É um pouco restrito? Mas se tem eu vou aproveitar. Tanto que em fevereiro eu já vou dar uma passada na Assembleia Legislativa, conversar com alguns deputados para a gente tentar já emplacar já para esse ano algumas emendas nesse sentido, porque o cardápio de emendas já está aí, eu já tenho acesso a ele, a gente já está no nosso radar. Quanto à questão da visualização da cultura para daqui 4 anos, eu digo que a gente vive numa montanha-russa ali. Eu sou servidor da Câmara de Maringá, estou concursado lá há 13 anos. Eu sei que se der alguma coisa errada na cultura eu posso voltar para a Câmara, porque meu concurso está ali, mas eu estou vivendo um dia por vez. Eu estou assim, primeira proposta, 100 dias, que é a primeira proposta do prefeito. Segunda proposta, primeiro quadrimestre, então nesse quadrimestre a gente vai executar isso. E aí depois eu estou com o olho lá no final desse ano de Maringá. Até porque esse ano de 2025, eu sei que era um ano um pouco truncado. Eu tenho o orçamento da gestão anterior, eu tenho coisas acontecendo que já estavam empenhadas da gestão anterior. Então, quanto menos a gente mexer nesse primeiro ano, vai ter mexidas, obviamente, mas é melhor para você não quebrar a cena cultural da cidade. Eu estou trocando o pneu de um trem que está rodando a 400 km por hora, então eu não posso ser irresponsável de quebrar tudo isso agora nesse ano, matar a cena cultural e eu ser o responsável por isso. Parabéns. Então a gente já está começando assim a manter algumas políticas de Estado, a implementar algumas coisas de governo dessa gestão, mas eu já estou com o meu planejamento do Natal, comecei essa semana. O Natal 2025 já comecei a planejar essa semana. A FLIM, a gente já começou a pensar essa semana. FLIM é a Feira Literária de Maringá, a Festa Literária Internacional. Ganhou um vai acontecer em renome. setembro e a gente já começou a planejar essa semana. Então, assim, as ações do segundo semestre eu estou planejando agora já, porque na iniciativa pública a gente sabe que uma licitação ou um processo dura de 6 a 8 meses. Então, eu tenho que pensar agora. E aí, o meu planejamento 2026, certamente em março desse ano eu já vou começar a fazer. Se não fizer assim, você peca pela desorganização e mata toda a cena cultural, atrapalha a vida do artista e atrapalha a vida do prefeito também. Tiago, parabéns, que eu creio que a Secretaria de Cultura está entregue em boas mãos inteligentes, né? E é um pensador, é um escritor, é uma pessoa que está dentro da área, porque você está em tudo. O fato de ter ciências sociais na sua vida, ter publicado uma dezena de livros, servidor municipal e, por outro lado, músico instrumental, né? Porque a percussão... Eu não canto nada, tô não peça pra cansar. Então, sendo nada. Baterista, percussionista, você está no cenário local, então você tem tudo em mãos para transformar a sua pasta numa das pastas mais destacadas e desejamos muito sucesso e nos colocamos à inteira disposição da Secretaria de Cultura de Maringá. Obrigado, Edson. Já tenho o seu contato salvo aqui já. Vamos continuar conversando. E, é claro, valorizar também a equipe que a gente conseguiu montar com os servidores comissionados. Muito boa, uma equipe muito técnica. Tem representante da música, das culturas urbanas. Tem representante bom da área de eventos, que é importante ter no setor de cultura também. Tem gente da área de literatura. Tem gente especialista do patrimônio. Tem uma pessoa do teatro. Então, é uma equipe técnica. O Maringá estava bem preocupado com isso. É uma equipe técnica, sim. E os servidores públicos da cultura, que são excelentes, são acima da média. Muito obrigado pela presença, um grande abraço. Obrigado. Valeu, um grande abraço e até a próxima.